Fala, fala, BitGetters! Beleza? Bora começar aqui uma análise do mercado cripto nesse feriadão, né? O mercado cripto subindo e o feriado rolando, não tem coisa melhor. Olha só, essa probabilidade aqui da subida já era muito esperada pela comunidade da BitGet, né? A gente tem lá o nosso Telegram, a gente tem também o nosso Instagram. Então, todo esse ecossistema, ele se conversa quando a gente vai analisar o mercado cripto. Então, a gente já tinha soltado análises lá no Insta falando dessa possibilidade. Nós fizemos uma live esses tempos atrás aqui no YouTube falando sobre essa possibilidade aqui e também lá na comunidade do Telegram da BitGet a gente também mapeou todo esse cenário lá junto com os nossos ninjas. Então, para você ficar por dentro dos movimentos do mercado, você tem que estar em todo o ecossistema da BitGet, tá? Então já segue no X, já segue no Instagram, já entra na comunidade do Telegram, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho, já ativa os sininhos, tá? E todos os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tá? Então bora analisar o mercado cripto. Galera, o que está acontecendo no mercado cripto aqui, né? Ele teve essa explosão aqui desde esse movimento aqui de captura de liquidez aqui dos 74 mil dólares, tá? Essa era a maior probabilidade. Nós tínhamos aqui muita divergência no RSI do tempo gráfico diário e tudo isso aqui já estava corroborando para o preço ter uma reação, tá? Mas essa reação que o preço está tendo aqui, ela é a correção de toda essa pernada de baixa aqui, ó. Então a gente teve uma pernada de baixa que saiu dos 110 e foi até aqui a região de 74, e esse movimento aqui, ele é a correção do tempo gráfico mensal, tá bom? E agora a gente está tendo aqui a nossa primeira onda corretiva desse movimento aqui de baixo. Então se a gente pegar a nossa Fibonacci aqui e traçar ela do topo e vir até o fundo aqui, ó, a gente já vê que o preço ele começa a entrar numa zona interessante até mesmo para realização de lucro, para quem comprou aqui, tá em swing trade, tá em position trade. Então aqui provavelmente a gente já vai começar a ver um movimento em que a oferta ela vai querer começar a se igualar com a demanda ou até mesmo superar a demanda. A gente já começa a ver alguns sinais de fraqueza aqui, né, ó. Se eu pego aqui o RSI do tempo gráfico diário, né, a gente vê claramente aqui o preço indo para cima, enquanto o RSI ele está nivelando aqui no nível de 70, ele não está acompanhando esse movimento ainda. Logo isso aqui demonstra uma fraqueza escondida, já um possível sinal de exaustão. E a gente tá numa zona de oferta, ó. Se eu botar aqui no 4 horas aqui para a gente ver, ó, a gente tá numa zona de oferta aqui pro Bitcoin, que não foi testada essa zona ainda, né, que é a zona dos 96 mil, 97 mil dólares, tá? E é por isso que a gente já está encontrando essa resistência. Então, esse movimento aqui, ele pode ser facilmente um movimento de captura de liquidez, né, desse nivelamento de topos que a gente teve aqui. Eu não descarto, tá, a possibilidade dele consumir toda essa zona de oferta que vai aproximadamente até 99 mil dólares, né? Se você levar em consideração que as pessoas já estão realizando lucro e muitas pessoas já estão shortando esse movimento, a gente entende que acima aqui dos 99 mil tem liquidez também, né? 100 mil é um número psicológico, tem toda essa questão. Então a gente pode considerar ainda o preço vindo até essa região, que seria ali mais ou menos 0,68 de Fibonacci de toda aquela pernada de baixa aqui do mensal. Tá? Só que quanto mais o preço sobe, quanto mais ele vai entrando nessa zona dos ursos, né, a zona de realização de lucro, que é acima de 0,5 de Fibonacci, dessa pernada toda do mensal aqui, né? Quanto mais a gente vê o preço subindo, maior a gente vai, mais possibilidade de correção a gente vai tendo, né? E o que seria a intenção desse movimento corretivo, tá? Então, a intenção desse movimento corretivo seria corrigir todo esse movimento aqui que sai do 74 e vai, nesse momento, né, até os 97, que seria a correção do tempo gráfico semanal. Então, ó, de maneira macro, é como se a gente tivesse, ó, dos 110 até os 74, corrigindo no tempo gráfico semanal. Fizemos aqui agora nosso primeiro repique dessa correção, né? E a maior probabilidade é que a gente forme aqui um topo mais baixo do que o topo anterior, tá? Então o topo anterior está aqui em 110, muito pouco provável que o preço saia daqui de 74 e vá direto aqui para o 110. Então o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar fazer uma correção para pegar uma gasolina, para tentar, né, fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior,
para daí depois tentar aqui um pivô de alta no semanal, né? Fazendo essa sequência de fundos mais altos com topos mais altos. Essa aqui é a estrutura básica, basicamente que vai acontecer no Bitcoin, tá? Então, as nossas próximas oportunidades para entrar em long, né, vai ser nessa correção aqui. E além de a gente ter uma oportunidade de trade nessa correção aqui, esse movimento aqui ele vai dizer muito pra gente sobre os próximos passos, não só do Bitcoin, mas do mercado cripto como um todo, porque o mercado cripto acaba seguindo, né, na maioria do tempo, o Bitcoin. Porque se a gente falhar nesse movimento aqui de pivô de alta aqui, ó, provavelmente as coisas não vão ficar legais pro Bitcoin, tá? Porque daí ele poderia estar fazendo esse movimento aqui, ó, macro, de estrutura maior, né? Aqui, ó, onda impulsiva de baixa, onda corretiva de alta, e aí se ele falha nesse movimento aqui de fundo mais alto para fazer o pivô, ele provavelmente vai vir aqui de novo e vai fazer aqui um pivô de baixa, se ele não conseguir segurar, tá? Então quais são as regiões que a gente vai ficar de olho aqui para quando o preço fizer essa correção? Bom, se ele encontrar o topo nesse momento, a gente pode pegar aqui a nossa Fibonacci, traçar ela do fundo, a gente vai aqui até o topo. Então, a partir de 86 mil, a gente já começa a ter uma boa região, né? Então, tem esses topos aqui também, né? Vou até colocar no diário que vai ficar aqui até mais fácil pra gente ver, ó. Então, eu pegaria aqui que essa região aqui, ó, ela já começa a ficar interessante pra gente poder avaliar posições de long para tentar, né, pegar esse movimento aqui de pivô de alta no tempo gráfico semanal, ok? A gente tem aqui a nossa EMA de 50 períodos também, né? A nossa média móvel de 50 períodos que ela tá servindo como suporte nessa movimentação aqui de correção do tempo gráfico semanal, né? Desse HTF. Hoje ela tá aqui na região de 79. Isso não quer dizer que ela vá ficar aqui, tá? Provavelmente, dependendo de como o Bitcoin cair, dependendo de se ele andar de lado aqui nessa zona de oferta, a gente provavelmente vai ver a média móvel subindo, né? E ela pode até encontrar aqui essa região que a gente marcou, tá? Mas é bom ficar de olho na média móvel de 50 períodos aqui do tempo gráfico semanal, porque ela tá servindo como o apoio dessa bull run, né? Se você pegar aqui desde quando o Bitcoin iniciou a bull run, que ele rompeu, ó, todas as vezes que ele testou, virou uma zona de congestão, né? O preço ficou aqui trabalhando durante um tempo aqui, tá? E agora ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Então ela está sendo aqui geralmente o fundo do tempo gráfico mensal, a média móvel de 50 períodos, ó. Então ele ficou todo esse tempo trabalhando e a gente pode ver mais um teste ainda, né? Igual aconteceu aqui, né? Ó, ele foi, rompeu a média, né? Daí ele voltou aqui para testar ela, que seria o fundo ascendente do tempo gráfico semanal. É basicamente esse movimento aqui, ó, que a gente está querendo ver acontecer aqui agora. Mas o ideal é que a média suba. E para a média subir, a gente vai ter que ver o preço consolidando aqui ou ele caindo de forma bem desinteressada. Você vai olhar no micro e o interessante é a gente ver essa queda aqui, né? Essa possível correção, ela vir de forma desinteressada, ou seja, ela vir sendo consumida pelo tempo. Sabe quando ele vai caindo bem devagarzinho? E aí a gente vai dando tempo para a média móvel trabalhar, para o cenário ir se construindo, tá? Bom, nesse momento a gente já está apresentando padrões de fraqueza, tá? Tá no momento de captura de liquidez, já mostrei para vocês a divergência no RSI do tempo gráfico diário, numa zona de oferta muito forte, tá? Então a gente também pode ficar de olho aqui para oportunidades para shortar o BTC a partir dessas zonas, mas lembrando que ele pode ir até os 100 mil, até um pouco a mais, pegar ainda mais liquidez, tá? Se você fica meio perdido nesse tipo de operação, entra aqui, vai lá para a comunidade do Telegram, da BitGet, lá você vai ter bastante conhecimento adquirido, os nossos ninjas estão lá o dia inteiro soltando muito conteúdo legal pra galera, eu também tô lá, então bora lá com a gente que você vai aprender bastante, fica ligado também no Instagram, tá? Bom, então esse aqui é o cenário macro que a gente tem aqui pro BTC, tá? É um feriado muito bom, aí com os mercados subindo, né? Mas agora a gente tem que mesmo ficar de olho aqui nessa correção para ter uma nova oportunidade. Bom, o Ethereum segue na mesma linha do BTC, tá? Segue na mesma linha do BTC, até um pouco mais fraco, né? Se eu colocar aqui no tempo gráfico menor, ó, ele já tá subindo aqui nesse formato de
de cunha, né, que demonstram uma exaustão do preço, não por ele ser uma cunha, né, que geralmente rompe para baixo, mas porque ele vai afunilando aqui, ó, ele vai diminuindo cada vez mais o espaço negociado, isso vai demonstrando uma exaustão, já está chegando aqui em zonas de oferta interessante, tá? Então a gente pode ver aqui também, junto com esse restante de captura de liquidez do BTC, né? O Ethereum vindo pegar a liquidez dessa linha de tendência aqui, tá? Que é a linha do canal aqui, ó. Essas linhas aqui costumam ter liquidez, então pode ser que a gente veja aqui o preço pegando a liquidez aqui em cima e vindo consumir essas zonas de oferta aqui para fazer a mesma coisa do Bitcoin, né? Que é corrigir todo o movimento que saiu aqui dos 1.400 basicamente, né, 1.380 aqui, e tá indo até agora aqui até os 1.800, então ele também vai ter que corrigir todo esse movimento aqui numa perspectiva maior, tá? Olhando aqui a questão do HTF, né? Se eu coloco aqui no tempo gráfico semanal, fica bem fácil de a gente ver também esse movimento aqui acontecendo, tá? Ó, que é a correção de todo esse movimento aqui, ó. Ele vai ter que corrigir tudo isso daqui para também tentar fazer o pivô de alta, tá bom? Galera, então é isso aí. Essas são as nossas próximas... Nossa, coloquei até no tempo gráfico de... Não, coloquei o tempo gráfico errado. Deixa eu colocar o tempo gráfico certo aqui, ó. Aí, agora eu tô no tempo gráfico semanal, tá? Ele vai fazer toda essa correção aqui, tá? Ó. E aí o ideal no Ethereum é que ele faça o pivô de alta, rompendo aqui a região dos 2.000 dólares aqui, tá? Aqui é o ponto principal para o Ethereum ele fazer esse pivô rompendo aqui. Eu acho muito pouco provável que ele saia daqui e vá direto para cá. Provavelmente ele vai ter que pegar o impulso para daí depois tentar fazer esse pivô rompendo aqui a região aqui dos 2.000 dólares aqui, né? 2.100 aqui, tá? Que é a resistência principal aqui pro Ethereum, tá? Galera, é isso aí que a gente tem pro feriadão aqui pro mercado cripto, tá? Se liga aqui no canal do YouTube da BitGet, a gente faz live toda terça-feira, tem um conteúdo legal, a gente faz um sorteio de USDT aqui, tem muito, mas tem muito aprendizado lá na comunidade do Telegram, o Instagram tem muito conteúdo legal, X também tem, então cara, é um ecossistema, tá? Então siga a gente em todas as nossas redes sociais, que tenho certeza que você vai adquirir muito conhecimento sobre o mercado, beleza? Tamo junto, galera, até mais, fui!